Buenas, galera do Dia de Trading, Bruno Lopes aqui, trazendo mais um diário de Under Limit para vocês e hoje vamos falar dos jogos trabalhados na segunda-feira, dia 16, se eu não me engano. Após aí uma bad run de 4 gols tomados em 3 dias, voltei a, a ter um dia em green. Foi um dia aí bem bom, ao meu ver. Trabalhei os 3 minutos finais de um jogo, o segundo tempo de outro e um jogo inteiro. E aí terminei com uma porcentagem que eu considero bem legal aí para minha forma de trabalho. Mas enfim, sem mais enrolação aqui na intro, fica comigo aí até o final que eu conto tudo em detalhes para vocês, logo após a vinheta. Já de volta aqui, galera. Primeiro joguinho do dia entre Bolonha e Ternana, válido pela Copa da Itália. Cheguei nesse jogo aqui aos 87 minutos e dei apenas um clique. Esse clique foi uma posse do Bolonha, em um momento que eu vi o Ternana muito bem fechado lá atrás, e só. Sinceramente falando, não gosto de trabalhar jogos assim onde eu chego no finalzinho. Muito porque eu não vi o que se passou no jogo, o que tá bem, que não, quem que tá bem, quem que não tá. Às vezes a gente até pode ver um time com uma transição lenta, outro muito bem fechado, mas ele, na grande maioria das posses, ele tem achado um espaço ali, por mais que a defesa pareça estar bem postada, então, sinceramente, não é algo que eu gosto muito de fazer, para ser sincero com vocês. Entretanto, eu tive ali uma leitura de mercado e de jogo que me favoreceu essa entrada. Pode ser um pouco contraditório, mas, como eu falei, vi um time bem fechado, outro sem muita pressa, afinal de contas o sem muita pressa não, né? Nem sei se o Bolonha tinha desistido, afinal de contas ele estava atrás do resultado, mas enfim, vi um Ternana muito bem fechado, o Bolonha não sei se já tinha desistido, se de fato não estava conseguindo achar espaço naquela defesa, e ali naquele momento eu tive o feeling de entrar no mercado e foi isso que eu fiz, apesar de não ser algo, como eu falei, que eu gosto muito de fazer, e foi essa a única entrada do jogo que me deu um lucro aí de 4,16% da stake. Segundo jogo do dia, Vila Real e Granada. Foi de um primeiro tempo aí bem tranquilo, porém a odd estava bem ruim, afinal de contas foi um jogo precificado under e, como de costume, nessas situações eu trabalhei no tique a tique, afinal de contas o mercado não nos oferece grandes correções quando o mercado já está precificado de maneira under, né? Só um ponto a se colocar aqui é que de fato foi um jogo lento, as transições extremamente lentas, porém, quando as equipes chegavam ali no último terço de campo, elas até tinham certa facilidade para chegar, para criar alguma coisa. Então, tipo, isso é algo que às vezes pode enganar a gente, porque a gente tá vendo toca para cá, toca para lá, toca para cá, toca para lá. E muitas vezes a gente pode acabar ficando confortável, porém quando a gente trabalha baseado em leitura de jogo, a gente tem que ficar muito atento a isso. Muito atento, porque às vezes pô, o time não chega, mas quando ele joga pelo lado direito, pelo lado esquerdo, ele tem mais facilidade, então a gente tem que ficar muito de olho nessas coisas para entender o momento certo ali de fechar a nossa posição. O segundo tempo também foi bem tranquilo. E apesar da odd baixa, o mercado estava com uma fluidez absurda. E isso favoreceu e muito o trabalho no under limit, né? Afinal de contas, quanto mais fluidez, mais mobilidade, mais facilidade a gente tem para entrar e sair do mercado. Então, estava conseguindo entrar e sair, velho, do mercado ali com muita facilidade, ficando muito pouco tempo exposto. E foi basicamente assim que eu trabalhei o tempo todo. Obviamente também buscando as bolas mortas e também fazendo bastante scalping nas zonas mortas ali do jogo. Afinal de contas, consegui entrar, fechar, entrar, fechar, entrar, fechar, porra, é delicinha. Se você me perguntar um cenário ideal para trabalhar o under limit, eu vou te falar
sem sombra de dúvida que esse é um tipo de jogo que eu gosto bastante. E finalizei aí esse jogo com 27,94% de lucro da stake. Resultado muito bom, levando em consideração que eu praticamente não corri risco, não lembro de ter ficado exposto em alguma situação perigosa dentro desse jogo, então é um resultado bem significativo no meu ponto de vista, obviamente, né? Último jogo do dia aqui, Sampdoria e Alessandria, mais um jogo válido aí pela Copa da Itália. Fiz somente o segundo tempo do jogo, cheguei aos 47 minutos. Quando eu cheguei, o jogo estava 2-2 e a odd em 7,6. É uma baita de uma odd. Porém, foi um jogo extremamente complicado ali, pelo menos nos momentos iniciais ali. Aquela minha primeira impressão, né, aquela minha leitura inicial. E aos 52 minutos, o Sampdoria fez o 3-2. Meu primeiro clique foi só aos 64 minutos em uma bola morta. Para você ver, eu cheguei aos 47, fui de fato clicar no mercado quase 20 minutos depois e ainda assim numa bola morta. Quando eu trabalho, né, como vocês sabem, eu trabalho embasado em leitura de jogo e se a leitura de jogo não tá boa, fico de fora do mercado. Eu falo isso aqui sempre, mas é porque o trade é isso. A gente tem que sempre fazer exatamente as mesmas coisas. A gente tem que sempre fazer aquilo que o nosso método diz para fazer. E o meu método diz que eu tenho que ficar de fora quando a leitura não está a meu favor, quando o jogo está extremamente corrido, com muito espaço, sem meio de campo, enfim. Então é isso que eu faço. E coloquem isso na cabeça de vocês, que eu tenho certeza que se vocês validarem o método e fizerem sempre a mesma coisa, o resultado vai ser positivo, apesar das bad runs que a gente venha a passar aí ao longo do caminho. A partir daí, o jogo deu uma morrida. Acho que o Alessandria ali começou a ver que não tinha força suficiente para empatar e vencer o Sampdoria, então consegui pagar algumas posses deles e foi em cima disso que eu trabalhei a partir aí desses 65 minutos em diante. E também, fora isso, peguei uma excelente correção dos acréscimos, onde eu entrei a 1,33 e saí a 1,20. A famosa entrada delicinha, como a gente brinca lá no Discord. Essa é inclusive uma abordagem que a gente tem feito bastante e que costuma dar muito certo. Obviamente que ela tem os riscos, porque quando a gente vê que pode ter uma correção boa como essa, a gente fica exposto, independente. Assim, não dá pra falar que é independente do que se passa em campo, obviamente, mas tipo, pô, pegamos um time com a bola e outro time muito bem postado, a gente vai estar lá dentro. Vamos até ver aqui no radar esportivo quanto que pagou essa entrada. Stake. Peguei a 1,33, né, que eu falei. Back a 1,33 e fechei a 1,20, ó. 10% da stake, uma baita. Oxe, por que tá 10 e 13 aqui o tempo todo? Não entendi, peraí. Ah, eu cliquei em ler ali, pode crer. A hora que eu cliquei no cash out, ele fechou minha posição. Não sabia que acontecia isso aqui. Mas enfim, basicamente foi isso que pagou uma entrada ali onde eu fico exposto 20, 30 segundos, às vezes até menos. Então é uma baita de uma estratégia que tem dado muito certo, tanto para mim quanto para a galera que tem feito lá com a gente no Discord. Inclusive, já deixo aqui também a notícia. Para quem não sabe, a gente foi convidado, a gente que eu falo do Under Sem Limite, eu e o Kevin, fomos convidados pelo Clube da Aposta a sermos professores lá dentro do EV+. Então, a partir de agora, se eu não me engano, o Vini lançou aí na terça ou na quinta-feira. Mas enfim, a partir de agora, para quem quiser, vocês podem trabalhar com a gente no Discord. E fora esse trabalho em grupo no Discord, tem
acesso a um baita de um curso teórico que dá uma base absurda para que aquele trabalho no Discord ali flua de uma maneira ainda mais legal. Eu vou deixar o link aí da nossa comunidade de Under na descrição, é só entrar lá, tem um vídeo do Vini e do Alexandre explicando como tudo funciona, tem os valores, tudo certinho, e assim, vale muito a pena. Eu fiz parte aí do grupo de estudos com o Vini, né, do EV+, e me dediquei bastante, estudei bastante, fiz aquilo que eles falavam que eu tinha que fazer, né, segui todos os ensinamentos ali, e deu tão certo que hoje eu fui convidado para ser professor. Então, se você tem vontade de trabalhar aí com a gente no Discord, o link está aí na descrição. Vai ser um prazer ter vocês lá com a gente. E, para finalizar, resultado total do dia aí, 55,50% da stake. Um baita de um resultado ao meu ver. E, como de costume, link das redes sociais, do Instagram, do Telegram. Só clicar aí no link do artigo na descrição. E se quiser, pode chamar lá para trocar uma ideia que vai ser um prazer absurdo. Fechou, rapaziada? Perdão. Vou finalizando o vídeo por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e valeu!